Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de farmacologia do canal Bioaulas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre as formas farmacêuticas. Aqui na descrição do vídeo eu deixei links de outras aulas de farmacologia que a gente tem aqui no canal que você pode assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, o que são as formas farmacêuticas? A forma farmacêutica, como eu coloquei aqui, é o estado final que o princípio ativo apresenta depois de ser submetido às operações farmacêuticas necessárias. Então, é como se fosse a aparência, o estado que aquele princípio ativo vai apresentar depois dele ser produzido, fabricado pelas indústrias farmacêuticas. Então, o que chega até a gente já é o fármaco na sua forma farmacêutica, já no ponto de ser administrado. Qual é o objetivo do princípio ativo apresentar uma forma? Facilitar a administração e obter o melhor efeito terapêutico desejado. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, um mesmo fármaco apresentando várias formas farmacêuticas. Então, o mesmo fármaco pode apresentar forma farmacêutica em comprimido, forma farmacêutica líquida, forma farmacêutica injetável. Então, o mesmo fármaco ele pode sim apresentar várias formas farmacêuticas porque o objetivo é esse. É facilitar a administração, ali promover uma melhor aceitação do paciente ao uso dessa medicação. Então, por exemplo, é um paciente que tem dificuldade para deglutir um comprimido, geralmente criança, a gente sabe que criança tem essa dificuldade de fazer a deglutição do comprimido. Então, pode ser utilizado o mesmo fármaco na forma de líquido, que a gente sabe que o líquido é mais fácil da criança deglutir. Então, aí só um exemplo para vocês como essas formas farmacêuticas facilitam a administração, certo? E a gente não pode confundir forma farmacêutica com fórmula farmacêutica. Então, as pessoas costumam confundir esses dois termos. Então, quando a gente fala em forma farmacêutica, que é o tema da nossa aula, a gente está falando ali na aparência do medicamento, em como o fármaco vai se apresentar, como o fármaco vai chegar até nós, é a forma farmacêutica. Quando a gente fala em fórmula farmacêutica, a gente agora está vendo os componentes desse medicamento. Então, eu sempre gosto de comparar, por exemplo, a receitinha do bolo. A gente tem lá os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente daquele. Isso aí é a fórmula do bolo, é a receita do bolo. Quando a gente fala em fórmula farmacêutica, ali a gente vai ter agora os componentes, e as suas respectivas quantidades que estão formando o medicamento. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, eu tenho dois exemplos, dois tipos de medicamento que são muito comuns, a dipirona monoidratada e a amoxicilina. Então, a gente vê aqui, por exemplo, aqui na embalagem da dipirona, a gente vê lá, dipirona monoidratada, 1 grama. A dipirona é o fármaco, é o princípio ativo que deve estar descrito na embalagem do produto. Então, essa informação faz parte da fórmula farmacêutica. A gente está vendo aqui o princípio ativo e a sua respectiva quantidade. E os excipientes? A gente sabe também que existem os excipientes. Os excipientes eles não vêm descritos na embalagem, eles vêm na bula. Então, se a gente quiser ver a fórmula farmacêutica completa, a gente tem que recorrer à bula, porque lá na bula a gente vai ter lá as quantidades específicas de cada ingrediente que está formando esse medicamento. E logo aqui abaixo, a gente tem a seguinte informação: contém 10 comprimidos. Então, além da embalagem conter lá a informação sobre a fórmula farmacêutica, a gente também tem a informação sobre a forma farmacêutica, que nesse caso é na forma de comprimidos. Agora vamos aqui para outro exemplo. Amoxicilina 500 mg. Essa informação ela pertence à fórmula farmacêutica. Se a gente quiser saber dos excipientes, a gente vai para a bula, porque os excipientes eles não vêm descritos na embalagem. Então, aqui a informação referente à fórmula farmacêutica. E aqui embaixo a gente observa, contém
15 cápsulas duras. Então, aqui já há informação referente à forma farmacêutica, que é a forma que esse medicamento, que esse princípio ativo apresenta. Então, as formas farmacêuticas são classificadas em 4 grupos. Então, a gente tem as formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas. A gente vai falar de cada uma delas, né? Começando aqui pelas formas farmacêuticas sólidas. Então, eu coloquei aqui para vocês nessa listinha as principais. Então, a gente tem os pós, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, pastilhas, adesivos, supositórios e óvulos. A gente pode dizer que são as principais formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, vamos começar aqui falando pelo pó. O que é o pó? O pó é uma forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo ele se apresenta na forma de pequenas partículas, né? Partículas de tamanho reduzido com ou sem recipientes. Então, muitas vezes esse pó ele deve ser dissolvido em água, diluído em água. Pode ser um pó efervescente, né? Quando é um pó efervescente, vai formar aquelas bolinhas de dióxido de carbono. Então, quando libera dióxido de carbono, é um pó efervescente, mas nem todo pó vai ter essa característica. Às vezes é um pó que é utilizado para a preparação de um chá. Então, a gente mistura na água, dissolve o pó na água e forma um chá, tá? É a forma farmacêutica em pó. Outra forma farmacêutica muito comum é o granulado. O granulado ele já é um agregado de tamanho maior que o pó. Então, não chega a ter o tamanho de um comprimido. Fica ali no meio, entre o pó e o comprimido. É o granulado. Então, são agregados sólidos e secos de volume maior que o pó, mas também não chegando a ser ao tamanho de um comprimido, tá? Da mesma forma, esses granulados eles podem ser utilizados para ser dissolvidos na água, podendo ou não ser efervescente, podendo ou não liberar o dióxido de carbono. Agora vamos para um bastante comum, uma forma farmacêutica sólida muito comum, comprimidos, né? Então, no comprimido, a gente tem lá o princípio ativo, o fármaco. Esse fármaco ele vai passar por um processo de compressão. A gente tem uma máquina que vai fazer a compressão do princípio ativo. Por isso que ele recebe o nome de comprimido. Inicialmente, o princípio ativo e os recipientes eles estão na forma de um pó. E aí esse pó ele vai ser comprimido, ele vai passar por um processo de compressão e vai virar o comprimido. Tá? Os comprimidos eles podem ter vários formatos. Podem ser ovais, podem ser cilíndricos, redondos. Então, a gente tem várias formas aí, vários formatos de comprimido. E aí tem aquela dúvida, partir ou não partir o comprimido? Então, alguns comprimidos podem ser partidos para a gente fracionar a dose, apenas os comprimidos que apresentam aqui esse sulco, que são os chamados comprimidos sulcados. Então, esse tipo de comprimido ele pode ser partido, né, para fracionar a dose, mas isso sempre com recomendação do médico ou do farmacêutico. Não se pode fazer isso por conta própria, apenas pela recomendação do médico ou do farmacêutico. Bom, e aí a gente tem vários tipos de comprimidos. Quando a gente fala em comprimido, existem vários tipos de comprimidos. Aqui eu coloquei para vocês os principais, os que a gente mais observa no nosso dia a dia, tá? Então, a gente tem lá comprimidos revestidos, tá? Então, os comprimidos... Existem aqueles comprimidos que não são revestidos e existem os comprimidos que são revestidos. Quando a gente pega a embalagem de um medicamento e a gente vê lá a informação, contém tantos comprimidos, como é o caso que eu mostrei para vocês no início, contém tantos comprimidos. A gente já sabe que ali são comprimidos não revestidos. Quando a gente pega no comprimido não revestido, a gente sente que ele fica liberando pó, justamente porque ele não tem um revestimento que vai protegê-lo. Então, a gente pega no comprimido que é não revestido, o pó
ele fica se soltando. Não é nem indicado a gente pegar nesse comprimido, porque vai perdendo a estabilidade. O ideal é já abrir esse comprimido, né? Abrir a cartela para ele já cair na boca e a gente já deglutir, para não perder a estabilidade. Agora, quando na embalagem vem lá a informação, apresenta tantos comprimidos revestidos, aí a gente já sabe que ali são comprimidos revestidos. Então, quando é um comprimido não revestido, a embalagem só informa que são tantos comprimidos. Quando é um comprimido revestido, aí essa informação vem descrita para a gente na embalagem do produto, na embalagem do medicamento. Então, nesse caso, são comprimidos que vão apresentar uma ou mais camadas de revestimento. E o objetivo principal desse revestimento é proteger o princípio ativo, promover ali uma maior estabilidade para esse princípio ativo. O revestimento também ele pode ser utilizado para dar alguma cor ao medicamento, ou então para mascarar algum sabor desagradável. Também são outras funções desse revestimento. Mas, no geral, o principal objetivo do revestimento é proteger o fármaco, tá? Então, é um tipo de revestimento que a gente chama até assim, revestimento gastroresistente. Porque quando esse comprimido chegar no estômago, o revestimento vai proteger, né, o fármaco do suco gástrico. Por isso que a gente diz que é um revestimento gastroresistente, porque protege o fármaco da ação do suco gástrico. Inclusive, esse tipo de medicamento de comprimido revestido, ele acaba também protegendo a mucosa do estômago, tá? Justamente porque o fármaco vai estar ali protegido por essas camadas de revestimento e não vai chegar a agredir a parede do estômago, tá? Então, é um revestimento gastroresistente que protege tanto o fármaco como também protege a mucosa do estômago. Outro tipo de comprimido muito comum são os comprimidos efervescentes, né? Aquele tipo que a gente vê muito nas vitaminas C, né? Coloca o comprimido na água e vai formando as bolinhas, ele vai se dissolvendo, né? Vai liberando dióxido de carbono. É um comprimido efervescente. Ele é feito para ser ali dissolvido na água. Existem alguns comprimidos que são mastigáveis, né? Atenção, nem todo comprimido pode ser mastigado, ele tem que ser feito para essa finalidade. Também vem informando na caixa. Comprimidos mastigáveis, eles podem ser mastigados. Comprimidos sublinguais, né? Atenção aqui também, nem todo comprimido pode ser colocado embaixo da língua. Então tem que ser comprimido para essa finalidade, porque é um tipo de comprimido que vai se dissolvendo com a ação da saliva e o fármaco vai ser rapidamente absorvido pelos vasos sanguíneos que estão presentes embaixo da língua, tá? São os comprimidos sublinguais. E a gente tem também os comprimidos de liberação prolongada, né? Esse tipo de comprimido ele apresenta também um revestimento que vai fazer ali um controle da liberação dessa dose. Então é como se a dose do medicamento ele fosse liberando ali, o fármaco fosse sendo liberado aos poucos. Ele faz um controle da liberação do fármaco. E isso aqui é muito importante porque a gente reduz a quantidade de comprimidos que devem ser administrados. Então, por exemplo, ao invés de se administrar 3 comprimidos ao dia, administra 1, né? Porque ali o fármaco vai sendo liberado de forma prolongada, tá? Essa informação também vem descrita na caixa, né? Quando é esse tipo de comprimido, tá? Então, esses são os principais tipos de comprimidos, né? A gente tem outros tipos que também não são tão comuns. O que é a drágia? A drágia é como se fosse um tipo de comprimido. Na verdade, a drágia é um tipo de comprimido revestido, só que o revestimento da drágia é um revestimento especial, é um revestimento de açúcar, é um revestimento adocicado. A drágia, ela lembra muito confete, né? O M&M's. A gente vê o M&M's, a gente lembra logo da drágia. Então, é um revestimento de açúcar, tem um gosto adocicado, tem ali uma aparência brilhosa, né? Porque esse açúcar ele vai dar essa característica, né? Essa aparência brilhosa e muito aceita aí pelas crianças, tá? Então, drágia é um tipo de medicamento muito aceito
por crianças porque tem essa aparência semelhante ao M&M's. A criança pensa que é um doce, tem um saborzinho também adocicado. Outro tipo de forma farmacêutica muito comum é a cápsula. Então, a cápsula é uma forma farmacêutica sólida e o que caracteriza a cápsula é a presença do envoltório, é a presença de uma embalagem, de um invólucro, né? Então, a gente tem lá a embalagem, a cápsula, e dentro dessa embalagem, dentro dessa cápsula, a gente vai ter o princípio ativo, tá? Essa cápsula ela é feita de um material, geralmente gelatina, mas existem outros materiais que podem ser utilizados para a produção dessa cápsula. Às vezes amido, celulose, mas na maioria dos casos a cápsula é feita de gelatina. Uma gelatina comestível que vai se dissolvendo aí de acordo com que essa cápsula vai passando pelo sistema digestório. E aí outra questão importante. A gente pode fazer isso, o paciente pode separar essas embalagens e dissolver o conteúdo na água. Isso também não pode ser feito por conta própria, somente por recomendação médica ou do farmacêutico. Então, fazer isso aqui por conta própria não é indicado, tá? A gente tem dois tipos de cápsula. Tem a cápsula dura, que é essa daqui, que apresenta ali a embalagem, geralmente em duas cores diferentes, né? A cápsula dura, ela tem ali uma aparênciazinha mais dura, tá? É a cápsula dura, muito comum. E a gente também tem a cápsula mole, que é essa daqui. Cápsula mole, que não é muito comum a gente utilizar esse termo. A gente utiliza mais o termo cápsula gelatinosa, tá? Então, cápsula gelatinosa a gente já sabe que é uma cápsula mais maleável, né? Uma cápsula mole, né? Do mesmo jeito, o revestimento dessas cápsulas é a base de gelatina, né? Aqui no caso da cápsula dura, o conteúdo que está dentro dessa gelatina é o pó, né? O fármaco na forma sólida, na forma de pó. E aqui dentro da cápsula gelatinosa, na cápsula mole, geralmente o fármaco está na forma de um líquido que está lá presente no interior dessa gelatina, dessa cápsula mole, tá? Outra forma farmacêutica sólida muito comum são as pastilhas. Então, as pastilhas elas são muito utilizadas para tratar ali inflamação de garganta, dor de dente, né? Elas vão ter mais um efeito localizado. Então, a pastilha a gente vai ter lá o princípio ativo fármaco em uma base adocicada e de sabor agradável, né? Às vezes é um sabor de hortelã, um sabor de menta, um sabor de cereja. E, pessoal, nem toda pastilha pode ser considerada um medicamento. Para a pastilha ser um medicamento, ela tem que apresentar o fármaco, tem que ter o princípio ativo. E aí a gente tem bula, né, com todas essas informações. O supositório é uma forma farmacêutica sólida que a gente pode encontrar em vários formatos, vários tamanhos, que são feitos para serem introduzidos no canal retal, no canal vaginal ou no canal uretral. Esses supositórios eles podem ter uma ação local, naquele local que foi administrado, né? Canal retal, vaginal ou uretral, como também eles podem ter um efeito sistêmico. O fármaco pode ser absorvido e promover um efeito sistêmico. E como é que funciona? Quando é introduzido o supositório, a temperatura do corpo vai dissolver esse supositório e promover ali a atuação do fármaco. Existe também o óvulo, é uma forma farmacêutica sólida muito parecida com o supositório, o óvulo, só que o óvulo ele é de uso exclusivo vaginal, tá? Para ser introduzido no canal vaginal, para tratar a infecção vaginal, secura vaginal ou até mesmo para fazer a reposição da microbiota vaginal. São os óvulos. E existe também os adesivos, né? Os adesivos é outra forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo fármaco está empregado nesse adesivo. Esse adesivo ele deve ser colocado no local limpo, no local seco, no local que a gente consiga proteger na hora do banho, consiga proteger da roupa. Então, o lugar mais indicado é aqui, né, nessa região das costas, aqui abaixo do ombro, porque é um local que a gente consegue ter um maior controle, é um local que a gente consegue
proteger. E aí o fármaco ele vai se difundindo lentamente, numa velocidade constante, ele vai passando pelas camadas da pele e vai sendo absorvido pelos vasos sanguíneos da derme, tá? Então isso aí, numa velocidade constante, né, por um tempo prolongado. E aqui eu coloquei outras formas farmacêuticas sólidas que também não são tão comuns, né? Então existem fármacos na forma de goma de mascar, né, que vai ter ali a mesma atuação das pastilhas para tratar algum problema localizado, né? Inflamação, irritação de garganta, dor de dente. Existem implantes, né? É outra forma farmacêutica sólida. Então muitos implantes para reposição hormonal, né? Então muitas vezes é feito na forma de implantes, essa reposição hormonal. Sabonetes. Então, existem sabonetes que têm ali algum fármaco, algum princípio ativo que é utilizado para tratar, por exemplo, infecção na pele, tá? E o filme. O filme é uma película, uma fina película, que também vai ter ali a mesma atuação da goma de mascar e das pastilhas. É o filme. Bom, agora vamos para as formas semissólidas, né? Aquela forma que nem é sólida e também nem é líquida. Está ali no meio termo. Semissólidas. Então, a gente tem lá pomadas, cremes, géis, loções, linimento ou bálsamo e as pastas. São as principais. A gente vai começar aqui falando das pomadas e dos cremes. Muitas pessoas confundem pomada e creme. Qual é a diferença entre pomada e creme? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, às vezes confunde. É uma pomada que chama de creme, é um creme que chama de pomada. A gente vai entender agora qual é a diferença da pomada e do creme. Então, a pomada é uma forma farmacêutica semissólida de aspecto oleoso, né? Então, a pomada ela é caracterizada por ela ter um alto teor de óleo, né? 80% óleo e 20% água. É o que está aí compondo a pomada. Então, para vocês verem, 80% de óleo é muito óleo. Por isso que a pomada ela tem essa característica oleosa. Por esse motivo, elas são mais resistentes à água e oferecem uma camada protetora melhor para a pele. Ela é mais firme, ela é mais resistente devido ao alto teor de óleo. Então, características da pomada. Uma consistência macia e oleosa. Absorção lenta, mas com maior tempo de duração, até porque a pomada fica mais tempo na pele. Tem um tempo maior de permanência na superfície da pele, justamente porque o óleo é resistente à água, tá? E outra característica da pomada é que ela não deve ser utilizada em grandes áreas, porque ela é difícil de espalhar. Então, no que a gente coloca a pomada, ela tem que ser ali numa pequena região da pele, porque ela é difícil de espalhar, devido a esse aspecto oleoso. Se a gente quer utilizar numa maior área da pele, a gente tem que ir para o creme, porque o creme ele é mais fácil de ser espalhado. Então, a gente não vai gastar tanto creme assim. Pouco creme a gente já consegue espalhar ali numa grande área da pele. Porque o creme ele tem uma menor quantidade de óleo. Ele é 50% água, 50% óleo. Ele acaba sendo menos oleoso do que a pomada, e isso dá essa característica menos consistente do que a pomada. A pomada ela é bem consistente devido ao alto teor de óleo. O creme ele já é menos consistente porque ele tem menos óleo, 50% de óleo e 50% de água. Então, características: consistência macia e menos oleosa do que a pomada. Tem uma absorção mais rápida em comparação com a pomada, né? Porém, tem início de ação rápido, mas com menor duração, porque o creme, pelo fato dele ter menos óleo, ele é facilmente removível. Existem fármacos também na forma de géis. Então, o gel ele é não oleoso, né? Não contém óleo, pode até ter óleo, mas em baixíssimo teor de óleo. E o que caracteriza o gel é que ele contém um agente gelificante, que é o que vai dar aqui essa característica firme e esse aspecto gelatinoso, tá? Então, características do gel: consistência macia e não oleosa, tem aparência transparente, podem ser de diversas cores, podem ser coloridos, e tem
um início de ação rápido, porém com menor duração, tá? Muitos desses géis contêm a presença do mentol. O mentol é aquela substância que tem aquele cheiro característico, aquele cheiro suave, né? Aquele cheiro que transmite ali uma suavidade. É o mentol, que lembra muito o cheirinho de menta. Existe também a loção. A loção é uma forma farmacêutica semissólida menos consistente que as demais. Ela não chega a ser líquida, mas ela é menos consistente que o gel, que o creme, que a pomada. É muito parecido com um líquido, mas não chega a ser um líquido, porque ela tem um alto teor de água, tá? A loção. Existe também o linimento ou bálsamo, muito parecido com a loção, né? O aspecto, a aparência é muito parecido com a loção. Não chega a ser um líquido, mas também não é tão espesso que nem as demais que a gente viu. Só que o bálsamo, para ele ter um melhor efeito, ele tem que ser friccionado na pele. Então, a forma de administrar o bálsamo é friccionando ele através da pele para ele promover ali um melhor efeito. E o bálsamo também costuma ter ali uma boa quantidade de mentol, né, que é aquela substância que dá aquela refrescância. É o mentol. E a pasta, de todas as formas semissólidas, a pasta é a que apresenta uma aparência mais firme, uma aparência espessa, opaca, porque ela tem substâncias em dispersão. Então a gente consegue ver pequenos grãozinhos lá na pasta, pelo menos 25% das substâncias estão ali em suspensão. Por isso que ela tem esse aspecto firme, espesso e opaco. E essas são as formas líquidas, as mais comuns: soluções, suspensões, emulsões, xarope e elixir, tá? São as formas líquidas mais comuns. A gente vai começar falando das soluções e das suspensões, que muitas pessoas confundem as duas, mas são diferentes. Bom, então o que é uma solução? Uma solução é uma forma farmacêutica líquida e o que caracteriza ela é o fato dela ser límpida e homogênea. Então é como se a gente estivesse vendo água. É límpida e homogênea essa solução. Então o princípio ativo está dissolvido em um solvente adequado. Então se a gente colocar a solução assim contra a luz, é como se a gente estivesse vendo água. A gente não vê nada, nenhum grão, a gente não vê nenhum sólido ali. É uma solução, ela é límpida e homogênea. Imagina que a gente mistura sal na água. A gente mexe e vira ali uma solução. É uma solução límpida e homogênea, tá? Existem aqui alguns tipos de solução, né? Solução em gotas. Então, existem solução em gotas por via oral. Existe solução na forma de colírios, tá? E aí uma observação importante, porque os colírios eles têm que ser estéreis, ou seja, livres de micro-organismo. Então, colírio, a gente também pode até chamar de solução oftálmica, é para ser utilizado no olho, tem que ser estéril, tem que ser livre de micro-organismos. Existem soluções em gotas para o nariz, para o ouvido, tá? Então, vários tipos de solução em gotas. Solução injetável é outro tipo de solução que deve ser estéril, livre de micro-organismos. Então, é um tipo de solução que vai ser aí injetado por via parenteral. Solução para diluição é um tipo de solução que a gente precisa diluir antes de fazer a administração. Tá? Também é outro tipo de solução que às vezes precisa ser estéril. E a solução para irrigação a gente pode utilizar como, por exemplo, o soro fisiológico. O soro fisiológico é um exemplo de solução para irrigação. O que é isso? É um tipo de solução que é utilizado para lavagem de ferimentos, lavagem de mucosas, tá? É outro tipo de solução que precisa ser estéril, precisa ser livre de micro-organismos. Agora vamos para a suspensão. Eu falei para vocês que muitas pessoas confundem solução com suspensão. Na solução, a gente viu que a solução, né, é homogêneo, né, é límpido. Né? Quando a gente fala na suspensão, já é diferente. A suspensão a gente observa ali
partículas sólidas dispersas. Então, se eu colocar a suspensão contra a luz, a gente vai ver que tem pequenas partículas dispersas. Tanto é que, para administrar a suspensão, precisa fazer uma homogeneização, justamente para espalhar essas partículas. Porque quando a suspensão fica muito tempo parada, essas partículas elas vão descer para o fundo do tubo. Elas vão sedimentar. Então, antes de administrar a suspensão, precisa fazer a homogeneização para espalhar essas partículas. Tá? Essas partículas elas não são solúveis, por isso que elas ficam ali dispersas na suspensão. Tá? Então, a gente tem suspensão em gotas, da mesma forma das soluções. Existem suspensões que são injetáveis, que precisam ser estéreis, tá? Que vão ser administradas por via parenteral. A emulsão, na emulsão a gente já vai observar duas fases, tá? Que não se misturam. Então, da mesma forma, antes da administração, é preciso fazer a homogeneização para tentar ali unir essas duas fases para fazer a administração, tá? É a emulsão. O xarope, que também é administrado aí por via oral, né? O xarope ele tem como característica apresentar uma alta viscosidade, porque ele tem uma grande quantidade de açúcar, né? Geralmente a sacarose. Por isso que o xarope ele tem aquele gosto adocicado, né? E também, além de açúcar, o xarope vai ter um agente flavorizante, que é um agente que vai dar ali um sabor agradável para facilitar essa administração. Tá? Então, xarope, alta viscosidade devido à alta concentração de açúcares e também presença de agentes flavorizantes que vão mascarar o sabor, vão dar ali um sabor agradável. O elixir, muitas pessoas confundem o elixir com o xarope. É muito parecido com o xarope, porque o elixir ele também tem um sabor agradável, ele também tem um sabor adocicado, porém o teor de açúcar do elixir é menor, tá? O xarope, o teor de açúcar é maior. Só que o que caracteriza o elixir é a grande quantidade de álcool, tá? É uma forma líquida hidroalcoólica, tem ali um alto teor de álcool no elixir. Então, de 20% a 50% do elixir é álcool, tá? Uma grande quantidade de álcool e o princípio ativo vai estar dissolvido, certo? O elixir é muito parecido com as tinturas. Então, tintura é outra forma farmacêutica líquida, só que o que diferencia o elixir da tintura é porque a tintura não apresenta açúcar, não vai ter açúcar na sua composição. E o teor de álcool da tintura é muito mais alto do que o elixir, tá? O que é essa tintura? Eles utilizam álcool para extrair substâncias, extrair um princípio ativo geralmente de uma base vegetal. Então, utiliza-se álcool para extrair a substância de uma base vegetal, tá? E comparando com a tintura, a gente tem também o extrato, né? A gente vê, por exemplo, extrato de própolis, tá? Também vai ser extraído um princípio ativo de uma base vegetal, mas no caso do extrato, eles não utilizam álcool, utilizam outras substâncias não alcoólicas para fazer essa extração. E aqui são outras formas farmacêuticas líquidas também. Então, a gente tem lá o colutório. Colutório a gente lembra logo de enxaguante bucal. Então, o colutório é uma forma líquida de uso único e exclusivo bucal. Não pode ser engolido. Ele vai ser para uso bucal, para tratar inflamação de garganta, dor de dente, né? E até mesmo a questão do hálito. Colutório. Shampoo, né? Shampoo é outra forma líquida, muito utilizado para tratar piolhos, né? Lêndias, micoses que afetam o couro cabeludo, cabelo, tá? Esmalte para tratar algum tipo de micose na unha, sabonete líquido que também é muito utilizado para tratar micoses na pele, tá? E pessoal, para um shampoo, um esmalte ou um sabonete líquido ser considerado um medicamento, tem que ter a presença do fármaco, tá? Então, por exemplo, o esmalte que é utilizado para tratar uma micose da unha, tem lá o fármaco, tem lá a presença do antimicótico, que é o fármaco que vai atuar contra os fungos.
E na forma gasosa, né, a última classificação das formas farmacêuticas, forma gasosa, a gente vai ter a presença de um gás. Antigamente era utilizado o CFC, que é o gás clorofluorcarbono. Esse tipo de gás, ele não é tóxico para a gente, é inofensivo para a gente, porém ele causa problemas ambientais. Então ele era liberado no ambiente, chegava na chamada camada de ozônio e provocava aquele famoso buraco na camada de ozônio. Então era agressivo para o meio ambiente. Então hoje em dia utilizam-se outros tipos de gases para formar aqui essas formas gasosas. Então a gente tem lá o aerosol. O aerossol ele é chamado de ele é caracterizado por ser um nevoeiro não molhante. Então a gente coloca ele na pele, ele não molha a pele, é um nevoeiro não molhante, porque as partículas do aerossol, na verdade, são micropartículas de tamanho muito reduzido, entre 0,05 e 0,2 micrômetros. Então, partículas tão pequenas que não vão molhar a pele. Já o spray, né? O spray a gente diz que é um nevoeiro molhante porque as partículas são maiores, né? Ali entre 0,5 micrômetro. Então vai promover ali, vai molhar a pele. O spray, em algumas classificações, o spray entra na forma líquida. Porque o que a gente tem na embalagem? A gente tem lá um líquido. É um líquido que vai sair na forma de spray. Então, para ser uma forma gasosa, tem que ter lá um agente gasoso ali presente. Um outro tipo de gás muito comum é o gás inalatório, bastante utilizado para tratamento de asma, para tratamento de bronquite, para induzir ali a anestesia, né? A anestesia geral é através de um gás inalatório, tá? É a forma farmacêutica gasosa. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de formas farmacêuticas. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até as próximas aulas.